Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um Documento Asas, as histórias da história. Estamos aqui no Hangar 33 com essa verdadeira obra de arte. Já ouviu falar de Kurt Spitz? Pois é, esse é um nome que está naquele panteão de grandes projetistas aeronáuticos. Spitz não inventou o avião de acrobacia aérea, ele não inventou o biplano, nem inventou um avião pequeno com um motor potente, mas ele reinventou tudo isso. E esse aqui é a obra máxima dele, o Model 12. Um avião absolutamente incrível, realmente uma obra-prima, tá? Um avião em que ele, inclusive, rompeu um conceito dele adotando um motor radial. Por que esse motor? Vocês vão saber comigo. Então, vem comigo. Oi pessoal, eu sou o Cláudio Luquezzi e você está aqui comigo com o Kowalski no Documento Asas, as histórias da história, com o apoio dos nossos parceiros, a Embraer e o Hangar 33, o nosso jeito de vestir a aviação, a paixão da aviação. Se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo. É tudo o que você precisa fazer para nos dar o seu apoio. Hoje eu quero falar de acrobacia aérea, ou melhor, de um dos mais geniais projetistas de aviões acrobáticos e do avião que foi a sua obra-prima máxima. O cara é o norte-americano Kurt Spitz, nascido na Geórgia em 9 de dezembro de 1915. Naquele tempo, quando ele era moleque, não tinha campeonato de acrobacia aérea, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Com o fim da Primeira Guerra, muitos pilotos que tinham lutado na guerra atravessavam o interior dos Estados Unidos com seus pequenos biplanos, exibindo-se em feiras agrícolas e outros eventos públicos. Deixava as pessoas sem fôlego com as suas manobras radicais, muitas delas aprendidas nos dogfights do combate. Esses caras eram os populares Barnstormers, a fusão de Stormer, que numa tradução livre é alguém que impressiona pelas suas habilidades numa certa área, e Barn, de celeiro, pois geralmente o celeiro servia de hangar nas apresentações. Além disso, surgiram os troféus, quase sempre competições aéreas de velocidade, como o pioneiro Pulitzer Trophy Races, criado em 1920 pelo magnata da imprensa Joseph Pulitzer. E foi nesse cenário de auge dessas competições aéreas, com grande cobertura da imprensa nacional dos Estados Unidos, que Kurt Spitz viveu a sua infância e adolescência. Bem cedo a sua família se mudou para Americus, uma outra cidadezinha na Geórgia, e Spitz se contaminou de vez com a aviação. Ele tirou o brevet e passou a voar no Waco F. A acrobacia aérea começava a tomar forma, principalmente sob inspiração militar, como eu disse, de jeito que os únicos tipos mais adequados para aprender as ousadas e radicais manobras eram os aviões de treinamento militar avançado, na época da Segunda Guerra Mundial, como aqueles usados pela USAAF para a instrução dos seus pilotos de caça, como o North American T-6 Texan, que a gente conhece muito, né, da antigo da Esquadrilha da Fumaça, do Coronel Braga. Mas aviões assim, que buscavam reproduzir a pilotagem de um caça, eram robustos e relativamente pesados, como eram os caças da época, com as suas armas, equipamentos e blindagens. Muita coisa que era de fato desnecessária se o piloto quisesse simplesmente voar, desenvolver os seus dons, técnicas e talento de acrobacia aérea. E o jovem Spitz percebeu isso. E ele começou então a trabalhar em cima dessa ideia, a projetar um aparelho dedicado unicamente a voar e ser capaz das mais radicais manobras possíveis. Ele tinha de ter a melhor relação potência-peso possível,
o que significava que devia ser o mais leve que se conseguisse, tá? Mas ao mesmo tempo a sua estrutura devia ser muito resistente a esforços para manter a integridade, mesmo nas manobras que gerassem as mais altas cargas físicas. O resultado disso foi o Pitts S1, um biplano de linhas arrojadas, cujo protótipo voou pela primeira vez em setembro de 1944. Ele era bem pequeno, leve e monoplástico. Na versão S1S, pesava vazio 326 kg, mas tinha um motor a pistão Lycoming de 260 HP. E o piloto ia num cockpit espartano, o mínimo necessário, com um canopy tipo bolha de ampla visão. Ele era capaz de atingir 285 km por hora em voo nivelado e subia a 816 metros por minuto. Pitts tinha iniciado uma revolução no voo aerodesportivo. E o modelo foi sendo aperfeiçoado por ele, tá? Em versões sucessivas, surgindo também o modelo S2, sendo ambos, tanto S1 quanto S2, popularmente chamados de Pitts Special. E os esforços pioneiros de Curtiss na concepção dos Pitts Special e no aperfeiçoamento deles, assim como na facilitação do modo de construção, tornaram ele muito popular e disseminado pelo mundo e fizeram mais para a acrobacia aérea como aerodesporto e para o mundo de shows aéreos do que qualquer outro projetista ou piloto isoladamente. O cara revolucionou, tá? Ele foi um gênio, criou praticamente um novo jeito de voar. Do primeiro protótipo a centenas de Pitts Special que se apresentaram em shows aéreos ao longo do último meio século, as ideias de design tiradas deles e integradas aos monoplanos de alto desempenho de hoje, muito do que é hoje o show aéreo pode ser rastreado nas suas origens até o trabalho de Curtiss Pitts e da acrobacia aérea em geral. Assim, ele mudou para sempre a face do voo acrobático, a partir daquele primeiro voo, do primeiro protótipo, em 1944. Ele abandonou aqueles grandes motores pesados e criou seu conceito revolucionário, como uma aeronave de asa com enflechamento, com um centro de gravidade que permitia as manobras mais radicais já vistas. A linha resultante de aeronaves acrobáticas pequenas, cuja envergadura mal passava de 6 metros, leve e extremamente ágeis, com uma alta relação de peso-potência, logo dominou as competições acrobáticas. O Model 12, que a gente vê nesse vídeo, num exemplar impecável da esquadrilha histórica da Hangar 33, sediada em Blumenau, Santa Catarina, foi o último biplano projetado pelo próprio Curtiss Pitts e mostra um extremo refinamento de linhas, resultado do amadurecimento do talento desse gênio, lapidado por cerca de 50 anos de trabalho. É um modelo totalmente acrobático, mas tem 2 lugares, e pode-se dizer que seu projeto foi desenvolvido todo em função do excepcional motor radial russo Vedeneyev M14P, de 360 HP. E aí tem uma coisa muito bacana desse modelo. O Curtiss encontrou qualidades tão excepcionais nesse motor russo, o M14, que esse radial russo, né, o levou a mudar uma das marcas clássicas de seus projetos, que era justamente o uso de motores de pistões horizontais opostos. Bom, e ele não fez isso sem motivo, é lógico, tá? Para quem não é muito próximo do mundo da aviação desportiva, acrobática ou leve, ou da aviação da Rússia em geral, entendeu? É bom a gente conhecer um pouquinho sobre esse motor. O Vedeneyev M14 é um radial de 9 cilindros, refrigerado a ar, cuja encarnação atual é o aperfeiçoamento de uma longa linhagem de motores radiais, cuja origem está no tempo da guerra ainda, nos anos 40, tendo como seu antecessor direto o Ivchenko AL-14, um motor a pistão tão versátil que foi utilizado numa enorme variedade de aviões,
desde tipos de transporte leve como o Antonov 14, até treinadores militares como o Yak-18 e também ainda em diversos tipos de helicópteros soviéticos, como os Kamov 15 e 26. Quanto ao próprio M14, basta dizer que ele é o motor de toda uma família de cobiçados monoplanos de competição acrobáticos da fabricante russa Sukhoi, os Su-26, 29 e 31. Tipos pilotados por alguns dos maiores nomes da acrobacia aérea mundial nas últimas 2 décadas, tá? Ou nas últimas 3 décadas, como a heptacampeã mundial de acrobacia aérea feminina, a russa Svetlana Kapanina, cujo número de campeonatos mundiais ganhos na categoria supera o de qualquer outra mulher na história da aviação. Agora, imagina um motor desse, tá? Um motor assim, num biplano acrobático desenhado pelo Kurt Spitz. Essa máquina dos sonhos é esse Model 12. A obra-prima de um gênio. Tem uma resistência estrutural para manobras de menos 7,5 G a mais 9 G. Ele tem uma velocidade limite, a tal da VNE, de 384 km por hora. Uma velocidade cruzeiro com potência de 70% de 281 km por hora e stall em 102 km por hora. Ele sobe com 975 metros por minuto e tem um índice de rolagem de mais de 300 graus por segundo. E o Model 12 foi também, como eu disse, o último biplano acrobático projetado pelo Kurt Spitz, que concluiu o projeto em 1993, apresentando ele para um grupo de amigos íntimos em dezembro de 95, na celebração do seu aniversário de 80 anos. O protótipo voou em março de 96 e o Model 12 teve a sua primeira aparição ao grande público na afamada Feira de Aviação Leve Experimental Sun and Fun, na Flórida, em 98. Hoje, o Model 12 é oferecido em 2 opções de motor, tá? As 2 do russo, M14P e 14PF, com potências respectivamente de 360 e 400 HP. E tem também uma variante monoplace, o Model 12S. Segundo o conhecido piloto e jornalista de aviação do ZEWA, Ed Wischmeyer, o Pitts Model 12 não é apenas um avião, é uma experiência de vida. Tendo revolucionado a aviação desportiva mundial, Kurt Spitz faleceu em sua casa em Homestead, Flórida, em 10 de junho de 2005. Uma história e tanto. E hoje, preservado no Brasil, nesse Model 12 da Hangar 33, que você conheceu aqui com a gente no canal da revista Asas. Continua conosco, se inscreva, ativa o sininho para ser informado de todas as novidades, convida os amigos para o nosso canal. Um grande abraço para você, né, Kowalski? E até mais!